A implementação da Lei número 14.133 de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos, representa um marco significativo para diversos órgãos públicos em todo o país, impulsionando mudanças nas compras governamentais. Neste terceiro ano da sua vigência, a experiência de servidores responsáveis pelas aquisições e contratações de seus órgãos e entidades reflete o impacto positivo e os desafios enfrentados na adaptação a essa nova legislação. Para saber mais sobre o assunto, recebe o professor Davidson Calheiros, vice-presidente do Conselho Regional de Administração de Alagoas. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer enorme estar aqui no TH Entrevista, Paula, e estou aqui à disposição para que a gente possa conhecer esse novo marco nas contratações públicas, porque a gente entende que esse segmento é um segmento que move o Brasil, é um segmento que movimenta bilhões de reais por ano e a população precisa ter acesso a essas informações, inclusive. Primeiro, explica para a gente o que é licitação, e a sua importância. Então, desde 1993 que nós temos um regramento que exige que a administração pública, seja ela nas esferas estadual, municipal, federal, em qualquer contratação seja precedido de uma licitação. E o que é uma licitação? É uma competição com regras, tá? No caso, a regra é a lei hoje atual, é a lei 14.133 de 2021, né, do dia 1º de abril, data da vigência, que dá condições iguais, isonômicas, para que licitantes, que são as empresas, ou também pessoas físicas, possam vender ao governo, vender para a administração pública e atender às necessidades, seja de água mineral, a automóvel, a helicóptero, enfim. Essa mudança, essa substituição, né, da Lei 8.666 para 14.133, representou uma mudança significativa, né, nas práticas de contratação pública? Sim, ela é um divisor de águas, literalmente. Por quê? A Lei 14.133, ela é uma lei desburocratizante e é uma lei que atende melhor os anseios da sociedade em relação ao quesito transparência. Para você ter uma ideia, a lei anterior, que é a Lei 8.666, ela já tinha completado em 2021 seus 28 anos e ela teve sua vigência postergada até 2023, ou seja, foi uma lei com 30 anos. Uma lei com 30 anos já não atendia mais a evolução natural da sociedade, né? Inclusive no quesito a compras. Então, a Lei 14.133 veio para fazer esse divisor de águas e é um diferencial muito grande. Então, impactou diretamente, né, na estruturação da administração pública? Impactou em vários aspectos. Impactou principalmente na questão de desburocratizar as compras, exigindo, inclusive, que a sociedade tivesse mais acesso a essa transparência e impactou na forma onde os contratos são administrados. Por quê? Para você ter uma ideia, na lei anterior, se nós cidadãos quiséssemos ter acesso a um contrato de uma prefeitura, nós não tínhamos esse acesso. Com a nova lei, ela exige, na nova lei ela trouxe uma criação também de um marco, que é o Portal Nacional das Contratações Públicas. Como o nome já diz, é um grande portal onde todos os contratos da administração pública nas 3 esferas precisam estar inseridos. Então, você, qualquer cidadão, pode ter acesso a essas contratações. Isso é algo muito assim, imprescindível nas compras públicas. Além dessas, né, que o senhor citou, existem outras inovações? Sim, existem as inovações das dispensas de licitação, por exemplo, que hoje são eletrônicas. Vou te dar um exemplo. As aquisições até R$59 mil, elas podem ser dispensadas de licitação. Isso está na nova lei. Essas aquisições eram feitas em processos físicos e hoje elas são feitas em processos eletrônicos, ou seja, há também uma forma de se fazer dispensa. A concorrência pública hoje também é eletrônica, ou seja, a inovação ela está presente da nova lei, dando uma maior possibilidade, inclusive, de uma maior participação de licitantes que querem acessar, porque imagine o seguinte, você tinha uma concorrência que acontecia em Maceió, e aí aquele licitante que era de Delmiro Gouveia tinha que se deslocar para a cidade de Maceió, 300 e poucos quilômetros, para talvez às vezes nem ganhar aquela concorrência, ele tinha um custo. Hoje ele, no seu escritório, da sua residência, onde ele tiver um acesso a um computador, ele consegue participar da licitação, e isso é uma grande inovação. Um dos objetivos, né, dessa nova forma de licitação seria a transparência?
Sim, quando a gente fala no PNCP, que é o Portal Nacional das Contratações Públicas, a gente entende que esse grande marco, essa grande reviravolta, ela só traz benefícios para a sociedade no quesito de transparência, Ana Paula. Por quê? O que acontece? Hoje, se um cidadão ele quer saber, por exemplo, quanto custou a licitação para urnas funerárias, água mineral, automóveis, material de expediente, ele vai acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele não precisa de senha, ele não precisa de nenhum acesso específico e ele vai ter diretamente essa informação. Isso é muito bom. Por quê? Porque o cidadão vai poder exercer o seu direito de cobrar da administração que aquela contratação ela seja voltada para a sociedade. Eu acho um avanço, talvez um dos maiores avanços da Lei 14.133 seja a transparência. É mais eficiência e integridade, né? Mais eficiência, mais integridade, mais acesso ao cidadão comum, né? Porque até na lei anterior, até para a gente que lida diariamente com licitação, era difícil de você acessar as contratações que as prefeituras faziam, que os órgãos federais ou órgãos estaduais faziam. Hoje você consegue diversas informações, não só em relação a valores, mas você consegue saber quem é a empresa que foi contratada, qual é o CNPJ daquela empresa que foi contratada, qual foi o valor da proposta que aquela empresa deu. Então, assim, é um marco. Eu fico muito feliz quando eu falo da nova lei, porque eu sou entusiasta dessa lei. É mais detalhado, né? É mais... as pessoas têm mais acesso e é uma oportunidade, o leque se abre, né? Para muita gente. Se abre para a sociedade, mas se abre principalmente para o mercado, ou seja, o licitante ele vai conseguindo entender como é que esse processo funciona, porque hoje a gente vive uma situação que está mudando, que eu sou empresário e aí eu tenho aquilo para vender para o governo, mas eu não sei como. Então, se eu tenho acesso a essas plataformas eletrônicas, por exemplo, a gente tem uma plataforma do governo federal chamada Compras.gov, tá? O governo federal é obrigado a utilizar, os conselhos profissionais, como o Conselho de Administração, ele é obrigado a utilizar. Então, essas plataformas, elas acabam sendo assim intuitivas. É muito mais tranquilo do que você participar de uma licitação como era no passado. No passado, os empresários chegavam com os envelopes, com as propostas, com os documentos, e muitos eram desclassificados porque não sabiam preparar a sua documentação. E a nova lei, ela traz essa inovação de você hoje poder não precisar mandar documento nenhum, a não ser que você seja o vencedor daquela licitação. Então, tem esse viés aí de praticidade também. Para finalizar, o senhor quer acrescentar alguma informação importante que eu não coloquei? Sim, eu gostaria de falar com os seus telespectadores, os seus ouvintes, seus seguidores, e dizer que é importante que todos, que a sociedade, que empresários conheçam como funciona a nova lei, entendam que a lei é desburocratizante, entendam que a lei veio para poder preencher muitas lacunas que a sociedade tinha em relação à transparência pública e o que eu disse no início da nossa entrevista, é um mercado que movimenta bilhões de reais, que pode fomentar a economia e mudar os segmentos da economia e mudar a economia local, ou seja, movimentando a economia, as licitações também têm esse grande viés. Obrigado pelas informações e os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade.